Efésios 4, do 25 ao 32. Diz assim, a palavra do nosso bom Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós necessitamos, carecemos de ouvir a Tua palavra, de sermos alimentados pela Tua palavra, de sermos corrigidos e exortados pela Tua palavra. Teu Santo Espírito nos ajude a entender a palavra do Senhor que foi lida, que essa porção possa vir e falar aos nossos corações, que o Espírito Santo aqueça o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que nós possamos entender a palavra do Senhor nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós podemos dizer que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Cada um de nós somos discípulos de Jesus Cristo. E aí, quando nós falamos que nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos nos perguntar o que envolve ser um discípulo de Jesus Cristo. De modo básico, nós podemos dizer que ser discípulo de Cristo envolve aprender dele, envolve testemunhar dele, a esse mundo que tem mergulhado cada vez mais no pecado, esse pecado que entrou ali na criação. Então, ser discípulo de Cristo é aprender desse Cristo e testemunhar desse Cristo para esse mundo. Isso é fácil de ser feito? Certamente não é fácil. E ninguém em sã consciência vai dizer, ou já tenha dito, que ser cristão, fazer parte do verdadeiro cristianismo, seja uma tarefa fácil. Mas nós precisamos nos esforçar para que sejamos uns verdadeiros discípulos de Cristo Jesus e que, como discípulos de Cristo Jesus, nós possamos glorificar o nosso Pai através das nossas atitudes e das nossas ações. O verdadeiro cristianismo, ou a verdadeira fé cristã, ela requer de nós que nós percamos a nossa vida, os prazeres que esse mundo tem a oferecer, e nós precisamos fazer isso por causa de Cristo e por causa do reino de Cristo. Nós precisamos fazer isso para que Cristo seja glorificado através da nossa vida. E esse é um dos ensinos que o apóstolo Paulo vai colocar nessa parte dessa carta aos Efésios. A gente viu na semana passada o texto de Efésios 4, do verso 17 ao 24, onde o apóstolo Paulo ele vai trabalhar algumas exortações que são de modo mais geral, que tem um alcance mais geral e uma implicação mais geral na vida do cristão, que é viver de modo diferente no mundo em que nós estamos inseridos. Efésios 4, do verso 22 ao 24, ele é muito claro em dizer que em Cristo Jesus nós nos despojamos do velho homem, que nada mais é do que aquela antiga natureza que reinava sobre as nossas vidas, aqueles impulsos pecaminosos que reinava sobre a nossa vida, e nós passamos a ter um espírito de entendimento renovado, ou seja, o nosso entendimento ele é renovado pelo poder do Espírito Santo. A nossa visão de mundo, ela passa a ser não mais uma visão própria de mundo, mas uma visão cristã de mundo, e por causa disso, então, nós passamos a se revestir diariamente, constantemente, de um novo homem, criado segundo Deus, para que nós vivamos na justiça e para que nós vivamos na retidão, que são procedentes da verdade de Deus. Essa nova realidade que nós passamos a ter em Cristo Jesus,
ela é a base para aquilo que o apóstolo Paulo vai fazer aqui, do verso 25 ao verso 32. Ou seja, é uma implicação. O apóstolo Paulo ele argumentou nos versos anteriores, do verso 17 ao verso 24, acerca da nossa necessidade de viver de modo diferente. E aqui, do verso 25 ao verso 32, é como se ele estivesse trazendo a aplicação de como é esse viver de modo diferente. Já viu o que a gente costuma fazer aqui no nosso sermão? A gente traz a exposição da palavra de Deus, a gente procura explicar essa palavra dentro do seu contexto, qual que é o sentido desse texto para as nossas vidas. Mas lembre-se que sempre no final a gente traz algumas aplicações de modo prático para as nossas vidas. O que que isso implica na minha vida? É isso que o apóstolo Paulo vai fazer, do verso 25 ao verso 32. E como que ele vai trazer essa aplicação prática para as nossas vidas? Ele vai mostrar que nós precisamos estar atento a algumas atitudes que são essenciais para a nossa vida, principalmente no quesito do nosso relacionamento com o próximo, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Então, as atitudes que o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente, que a palavra de Deus vai deixar claro que nós precisamos tê-las na nossa vida, elas têm uma implicação para o nosso relacionamento tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. O apóstolo Paulo está pregando para uma igreja, está enviando uma carta para uma igreja específica, mas era uma igreja que estava inserida no mundo e se relacionava com pessoas que não eram cristãos. E por serem discípulos de Cristo, eles precisavam testemunhar Cristo a essas pessoas. Então, de modo resumido, nós podemos dizer que essas atitudes aqui, elas são atitudes importantes para que nós possamos refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Porque ser discípulo de Cristo envolve esse reflexo do caráter de Cristo nas nossas vidas. E a pergunta que fica é: como refletir esse caráter de Cristo nas nossas vidas, para que nós tenhamos um bom relacionamento com o próximo, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja? Esse texto aqui, ele vai nos apresentar então algumas atitudes que nós precisamos ter, para que nós possamos refletir então Cristo Jesus através dos nossos relacionamentos. E aqui a gente tem então uma parte de aplicação daquilo que é dito, do verso 17 até o verso 24. Quais são essas atitudes que eu e vocês precisamos ter para refletir o caráter de Cristo nos nossos relacionamentos? Intra-igreja, dentro da igreja e fora da igreja. Primeiro, a primeira atitude nós podemos vê-la no verso 25, que é falar a verdade ao invés de mentir. Essa é a primeira atitude. Essa é a primeira aplicação que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos ter aqui. Verso 25, acompanhe comigo aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Observe que esse versículo aqui, aquilo que está sendo dito aqui no verso 25, ele está ligado ao verso anterior, que nos fala desse revestimento do novo homem, dessa nova natureza, que é criada segundo Deus para justiça e retidão procedentes da verdade. Logo, a primeira exortação, que é abandonar a mentira, ela faz todo sentido. Verso 24 é dito: olha, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes do quê? Observe aí, da verdade. Por isso que faz todo sentido aquilo que o apóstolo Paulo vai colocar aqui no verso 25. Se a nossa nova vida ela é procedente da verdade, não faz sentido vivermos praticando ou dizendo por aí mentiras. Mas o que nós precisamos fazer? Falar a verdade uns com os outros. Porque a nossa nova vida, a nossa nova condição em Cristo Jesus, ela nos impulsiona a não mais compactuar com a mentira, mas sim expressar a verdade a esse mundo. A mentira, meus irmãos, ela nada mais é do que uma afirmação contrária dos fatos. O seu propósito é básico, é enganar as pessoas. Aquele que diz algo mentiroso, aquele que propaga mentira, o seu objetivo não é outro a não ser enganar as pessoas. Aquele que pratica mentira, além de enganar outras pessoas, ele corre o risco de enganar a si próprio. Já viu aquele que é tão mentiroso que ele pratica tanto a mentira na sua vida, que chega um determinado momento da sua vida que ele começa a acreditar naquilo que ele anda dizendo, que é mentiroso? Ou seja, a mentira ela é tão danosa
que aquele que pratica mentira, ele corre o risco de acreditar na sua própria mentira e viver de acordo com a sua própria mentira. O mundo faz isso. As pessoas que estão destituídas da verdade de Deus, que não querem saber da verdade de Deus, eles vivem mergulhados em uma mentira, propagam essa mentira ao mundo e eles acreditam que essa mentira é uma verdade para a vida deles. Olha o quanto é danoso a mentira na vida do ser humano. Olha o quanto ela é maléfica na vida do ser humano. A Bíblia, ela vai descrever um personagem bastante importante na narrativa da história da redenção. Eu digo importante porque ele é o nosso adversário. O apóstolo Paulo, no final dessa carta, no capítulo 6, inclusive ele vai dizer que a igreja ela é militante no sentido de que ela tem uma batalha espiritual. Nós lutamos não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E a Bíblia vai descrever o diabo como o pai da mentira. Ele que é o enganador por excelência. João 8, verso 44, Jesus vai falar sobre essa característica do diabo. Ele mente porque isso faz parte daquilo que ele é. Ele essencialmente é isso, enganoso e mentiroso. E aqueles que vivem mentindo e praticando a mentira nesse mundo, eles não são vistos como filhos de Deus. Eles são vistos como filhos do diabo. É isso que Jesus vai colocar lá em João 8, verso 44. Por isso, quando nós nos tornamos filhos de Deus, e isso aconteceu porque nós fomos adotados em Jesus Cristo, nós tornamos-nos filhos agora da verdade. E assim nós deixamos de sentir prazer na mentira. A mentira ela pode até ocorrer na nossa vida, porque ela é um pecado do qual nós estamos sujeitos a uma vez ou outra acabar praticando ela. Mas nós como cristãos não podemos sentir prazer no ato de mentir e de disseminar mentira no nosso mundo. É sobre esse ponto que a palavra de Deus vem chamando a nossa atenção aqui. O nosso coração, ele foi redirecionado para a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Cristo é a própria encarnação da verdade de Deus. A verdade, então, é uma pessoa. E nós que somos cristãos, nós que somos discípulos de Cristo, nós somos seguidores daquele que é a verdade. E nós somos comissionados a anunciar essa verdade. Jesus ele mandou os seus discípulos ali na grande comissão, dizendo, olha, vai e anuncia o Evangelho, prega o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que Cristo. Então se nós anunciamos Cristo às pessoas, nós estamos anunciando a verdade às pessoas. Por isso que é tão sério a gente viver na prática da mentira e na disseminação da mentira. A mentira ela tem um poder de danificar relacionamentos, de danificar o nosso relacionamento com o próximo e de trazer muitos males para a nossa sociedade, para aqueles que nós estamos em um relacionamento. No Sermão do Monte, registrado lá em Mateus capítulo 5, verso 37, Jesus ele vai deixar claro que o discípulo de Jesus, ele deve ter um modo de falar diferenciado. Deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno, porque é mentira, e o maligno é o pai da mentira. Então o cristão ele precisa, a sua palavra precisa ser sim, sim e não, não. O que passar disso é complicado e entra em contraste com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por que é tão importante essa exortação e nós estarmos atentos a essa atitude que nós precisamos ter na nossa vida? É importante porque nós vivemos na era das fake news. Já ouviram falar disso? Nós vivemos em um período onde a mentira ela tem sido disseminada e ela tem sido disseminada com muita velocidade. Nós temos muitos meios de comunicações que estão aí para transmitir tanto a verdade quanto a mentira. O problema é que a mentira tem sido mais transmitida do que a verdade. Então nós vivemos em um contexto do qual a mentira ela se dissemina, ela tem conquistado com muita velocidade. E se nós queremos refletir o caráter de Cristo nesse mundo onde a mentira tem sido disseminada, nós precisamos ter compromisso com a verdade de Deus. Nós precisamos ter compromisso com aquele que é a verdade e nós precisamos ensinar a verdade. A verdade ela vai doer para esse mundo. A verdade pode causar em nós perseguição.
A verdade pode trazer algum tipo de sacrifício da nossa parte. Dizer a verdade e manter-se firme na verdade. Mas nós precisamos fazer isso. Cristo Jesus é a verdade para esse mundo. Lá em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E ele é a verdade no singular. Ele não é mais uma verdade sendo exposta e colocada para esse mundo. Mas ele é a verdade no singular. Todas as verdades, elas são derivadas de Cristo Jesus. Porque ele é a própria encarnação da verdade. E eu e vocês, como cristãos, como discípulos de Cristo, o nosso compromisso deve ser com a verdade. Doa a quem doer. E vai ter momento que essa verdade vai doer a mim. Vai ter momento que essa verdade ela vai mexer comigo. E louvado seja Deus por isso, por ter sensibilidade de que essa verdade venha e consiga me sacudir e mexer comigo. Nós precisamos então praticar a verdade, a fala da verdade e não a mentira, se nós quisermos refletir Cristo Jesus para esse mundo. Essa então é a primeira atitude. Segunda atitude que nós temos aí é de tomar cuidado para não pecarmos quando nós iramos. Já que em Cristo Jesus nós estamos em uma nova posição, revestidos de um novo homem, nós precisamos tomar cuidado para não pecar quando nós iramos. Verso 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Observe que o apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer uma exortação que ela é do Antigo Testamento. Salmo 4, verso 4, é dito essa exortação já no contexto do Antigo Testamento. Lá é dito, olha, irai-vos e não pequei, consultai no travesseiro o coração e sossegai. A ira em si, nós precisamos entender que ela não é um pecado. O ato de irar não é um pecado. O texto ele é muito claro em demonstrar isso para a gente. Não tem como não irarmos diante das injustiças que têm sido cometidas no nosso mundo. Não é verdade? Quando a gente assiste um jornal aí, quando nós ficamos sabendo das notícias, e a gente tem que tomar cuidado se elas são verdadeiras ou falsas, já que nós vivemos um mundo impregnado pela mentira, dependendo daquilo que está sendo dito, meus irmãos, não tem como a gente não ficar indignado, irado com aquilo que tem acontecido. Existem atrocidades sendo cometidas aí na nossa sociedade, no nosso mundo. E quando a gente olha para isso, não tem como a gente não ficar irado diante disso. Quando a gente vai para o contexto bíblico, para a história das Escrituras, nós vamos ver que Moisés, um grande líder de Deus, um grande homem colocado por Deus para liderar aquele povo, ele irou-se. Quando ele sobe ali o monte para que ele pudesse tomar e pegar ali e receber de Deus os mandamentos, quando ele desce, ele se depara com um povo cometendo a idolatria. E o que Moisés vai fazer? Ele vai irar-se diante daquela atitude, a tal ponto dele quebrar aquelas tábuas ali do mandamento. Nós vamos encontrar Jesus, um homem extremamente sereno, extremamente equilibrado, irando. A ira então não é um pecado. Quando Jesus ele vai ali ao templo e ele começa a ver o que se tornou o templo no contexto ali do Novo Testamento, como era o comércio ali naquele tempo, Jesus vai irar-se com aquela situação e ele vai derrubar muitas coisas ali. Ele vai ficar irado com aquela situação. O próprio Deus, nós vamos encontrar vários relatos nas Escrituras e descrições de que Deus ira. Ele ira. Então, irar-se em si não é um pecado. No entanto, a ira descontrolada, ela é um pecado. E ela nos leva ao pecado. E sobre isso que o texto bíblico aqui está tratando. Cuidado com a ira descontrolada. Cuidado quando a ira começa a controlar a sua vida. Porque se ela fizer isso, é o mesmo que você dar lugar ao diabo. Porque é ele que quer usar essa atitude, que a princípio não é ruim, para que ela possa trazer complicações para a sua vida. Por isso que no verso 27 é dito, nem deis lugar ao diabo. Uma ira descontrolada nada mais é do que você está dando lugar ao diabo na sua vida. E aí, Deus deixa de controlar a sua vida, e aí o diabo começa então a ter esse controle sobre a sua vida. Ele pega um elemento que tem razão de existir no ser humano, mas ele começa então a direcionar para o lugar errado. A gente tem um exemplo disso no Antigo Testamento, lá no início. Lembra da história de Abel e Caim? Caim ficou bastante irado porque Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a sua oferta.
E ali ele foi direcionado, seu coração foi direcionado a matar o seu próprio irmão, a destruir a vida do seu irmão. Observe o quanto a ira, ela traz problema nos nossos relacionamentos com o próximo. A gente vive num contexto, meus irmãos, onde a gente vê de vez em quando pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. Já viram isso? Alguns vídeos de alguém que roubou uma determinada casa ou cometeu algum erro aí na sociedade, e aí as pessoas se sentem no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Ali, meus irmãos, nada mais é do que uma ira descontrolada. Irar-se com a atitude errada de uma pessoa, ok. Nós somos seres humanos, isso pode acontecer. Agora, deixar que essa ira venha e nos controle, e nós mesmos queremos fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos, está errado. A gente encontra isso no nosso tempo. A gente encontra isso na nossa sociedade. Mas nós, como cristãos, não podemos viver dessa forma. Então, cuidado com a ira na sua vida. Ela pode existir? Pode, mas ela não pode controlar a sua vida. Lembre-se que há um Deus que está no controle de tudo. Há um Deus justo e Ele fará justiça diante de todas as atrocidades que têm sido cometidas. Às vezes essa justiça ela não é aplicada aqui como nós gostaríamos que ela fosse, mas lembre-se que há um juízo final, do qual todos terão que comparecer diante do grande juízo, diante do tribunal de Deus, e a justiça de Deus será aplicada. Nós devemos então descansar naquele que é justo por excelência, para que a ira não tome conta do nosso coração e ela não se torne descontrolada na nossa vida. Porque fazer isso é dar lugar ao diabo nas nossas vidas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Uma terceira atitude que nós precisamos ter está no verso 28, que é ao invés de furtar, nós devemos trabalhar para acudir os necessitados. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Essa exortação aqui, sejamos sinceros, ela é bastante óbvia para nossas vidas, não é? Imagina um cristão que tem a conduta constante de ficar furtando. Ainda que seja uma única vez ou aqui, esporadicamente, está errado. Então, furtar, roubar, não deve caracterizar a vida de um cristão. A prática do roubo, ela vai ferir materialmente o nosso próximo. É você tomar do próximo aquilo que ele conquistou, aquilo que ele conseguiu trabalhando. É tomar dele, é tomar aquilo que ele alcançou na sua vida. Deus não nos criou para que nós roubássemos o nosso próximo. Pelo contrário, Paulo vai frisar nesse verso aí que Deus nos criou para partilhar com os nossos próximos, com o nosso próximo, com aqueles que estão em necessidade. Deus nos criou com um impulsionamento para que nós pudéssemos ajudar aqueles que estão em necessidade. Efésios 2, verso 10, é dito para a gente que em Cristo Jesus nós fomos colocados para praticarmos boas obras. E essas obras, elas foram previamente preparadas por Deus para que nós pudéssemos andar nela. Que obras são essas? Aqui na parte prática da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo então lança como que nós podemos praticar boas obras. Ao invés de roubar, nós precisamos estar atentos aos necessitados, a fim de ajudar aqueles que estão em necessidade. Lembra de Zaqueu? Zaqueu exemplifica para a gente como que isso deve funcionar na vida do cristão. Zaqueu era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos cobravam além do que era necessário, ganhava em cima. Roma já vinha e, de certa forma, explorava o povo ali da Palestina, e aqueles que estavam cobrando impostos iam lá e lançavam uma carga ainda mais pesada. Quando Zaqueu tem um encontro com Cristo, ele viu e ele percebeu o quanto ele havia roubado das pessoas. E o que ele faz? Eu vou devolver para as pessoas aquilo que eu acabei roubando. Ou seja, a fé cristã, o Evangelho vem e transforma a nossa vida. E nos mostra que não faz sentido mais roubar de alguém. Mas o que faz sentido para as nossas vidas é poder ter o privilégio de ajudar alguém que está em necessidade. É poder trabalhar e mesmo diante do nosso trabalho, contemplar a providência de Deus e ver que Deus tem nos dado além do que nós merecemos, e a gente pode então ajudar aquele que está em necessidade. Esse é o encantamento da fé cristã. Isso encanta as nossas vidas. Há um Deus providente, há um Deus que tem provido para nós mais do que o necessário, a tal ponto de cada um de nós podemos ter a capacidade e o privilégio de poder ajudar o necessitado. E é nesse ponto que a palavra de Deus está frisando aqui. Ajude o necessitado.
compartilhe aquilo que você pode compartilhar com aquele que está em necessidade. Isso precisa fazer parte das nossas vidas para que nós possamos refletir o caráter de Cristo. Quarta atitude aí, está no verso 29. Ao invés de destruirmos com palavras o próximo, nós devemos edificar com as nossas palavras o próximo. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. As nossas palavras, elas têm um poder de ferir gravemente uma pessoa. Elas têm poder de edificar uma pessoa? Tem. Mas se nós não tomarmos cuidado com as nossas palavras, ela pode vir e ferir gravemente uma pessoa. Se você encontra uma pessoa que está desmotivada, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está para baixo, dependendo das suas palavras, você pode dar uma impulsionada na vida daquela pessoa. Se a sua palavra tiver edificação, aquela pessoa vai ter uma postura diferente depois da conversa que ela tiver com você. Mas, ao mesmo tempo, você pode pegar uma pessoa que está com a vida tranquila, mas dependendo da sua palavra, você pode derrubar. Você pode vir e ferir gravemente essa pessoa. E aí, o texto bíblico aqui se preocupa com a nossa atitude e como nós estamos usando as nossas palavras. Será que a nossa palavra ela tem sido para edificação? Ou será que ela tem sido uma palavra torpe? Que é uma palavra que destrói e que insulta aquele que ouve. Quando o nosso coração ele é mudado, meus irmãos, a nossa conversão ela não é uma conversão apenas em algumas áreas da nossa vida. Quando o Evangelho vem e transforma as nossas vidas, não é uma transformação em pequenas áreas da nossa vida, mas é uma transformação integral. É lógico que essa transformação ela tem um aspecto de progresso. Cada vez mais nós nos amadurecemos, cada vez mais nós crescemos em Cristo Jesus. Mas o Evangelho ele vem e muda a nossa vida de modo integral. E a nossa boca também precisa ser mudada. Se antes as suas palavras eram palavras que trazia e feria outras pessoas, que trazia agravamento para outras pessoas, isso precisa ser mudado. Aquilo que você vai falar, você precisa policiar. O que está saindo da minha boca? Que tipo de palavra que eu estou pronunciando? Será que isso não vai ferir alguém? Será que esses palavrões que eu costumo ter na minha vida não vai ferir determinadas pessoas? Vai, meus irmãos. Tem que tomar cuidado com isso. Aquele que diz cristão e fala qualquer asneira por aí, ele está longe de fato refletir Cristo na sua vida. A palavra do cristão, ela precisa ser uma palavra que edifique. Precisa ser uma palavra que traga vida para as pessoas. Porque é uma palavra que traz nela a verdade de Deus para as pessoas. Nós compartilhamos a verdade de Deus por meio da palavra. Testemunho, mas também por meio da palavra. Lá em Mateus 12, verso 34, Jesus ele vai dizer que a nossa boca ela fala daquilo que o coração está cheio. Então se uma pessoa diz que é cristão e ele só fala bobagem, ou é só palavrão que sai da sua boca, a pergunta que nós precisamos fazer é: como é que está o coração desse indivíduo? Ele está cheio de quê? Porque Jesus vai dizer que a nossa boca ela fala do que o coração está cheio. Lá em Mateus 12, verso 36, Jesus vai dizer que nós vamos prestar conta lá no dia do juízo final de cada palavra frívola que nós proferimos. Cada palavra que não edifica, nós iremos prestar conta lá no dia do juízo final. Então essa atitude aqui colocada para nós na palavra de Deus, ela é extremamente necessária. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Ela edifica? Edifica. Mas ela também traz ruína na vida de uma pessoa. Nós precisamos tomar cuidado. Aquilo que nós falamos, aqui dentro da igreja, no ambiente da igreja e fora da igreja. Nós precisamos tomar cuidado. A nossa boca, meus irmãos, ela precisa trazer a verdade de Deus. A verdade de Deus pode ser que num primeiro momento, quando ela é proferida, vem e faz um reboliço naquele que está ouvindo. Mas é a verdade. O grande problema é quando o cristão começa a trazer na sua boca coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, que não tem ligação com a palavra de Deus, que tem a ver mais com um coração impuro diante de Deus. Palavrões, palavras que não vão edificar e assim por diante. É aquele cristão que, por vezes, a boca dele é suja. É cada palavrão que fala que você fica assim, se perguntando, será que é cristão de fato?
Será que o coração dele está cheio mesmo dessas coisas? Será que é um reflexo do coração dele? Se é, parece que o coração dele não foi atingido pelo Evangelho de Cristo. Então, essa é uma atitude importante que nós precisamos ter. E por fim, a última atitude descrita para a gente nesse texto é de não entristecer o Espírito Santo. Como cristãos, nós precisamos tomar cuidado para não entristecermos o Espírito Santo. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que o apóstolo Paulo, o que a palavra de Deus quer nos dizer aqui com o entristecimento do Espírito Santo? Quando a gente vai para Efésios 1, verso 13 e 14, é lançado para a gente a doutrina, a teologia acerca disso aqui. Lá é dito para a gente que o Espírito Santo de Deus ele foi nos dado como selo e penhor. Ou seja, o Espírito Santo de Deus ele habita em cada um de nós e ele nos guia na verdade. A função do Espírito Santo maior nas nossas vidas é nos guiar, mostrar para nós a verdade. Por isso que quando nós vamos orar para iniciar a exposição da palavra, nós clamamos iluminação do Espírito Santo, porque ele é aquele que inspirou a palavra de Deus e é aquele que traz iluminação para a nossa mente, para que de fato nós possamos entender e assim ser guiados pela palavra de Deus, sermos guiados pela palavra de Deus. Então ele habita em nós. E aqui fica muito claro para a gente que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós falamos de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E se ele é uma pessoa, ele pode então entristecer. E aqui vem um grito para a gente: cuidado, porque vocês podem entristecer o Espírito Santo que habita em vocês, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele habita em cada um de vós. Cuidado para não entristecer o Espírito Santo. A pergunta que fica é: como nós entristecemos o Espírito Santo? Nós entristecemos o Espírito Santo toda vez que nós cometemos esses pecados que foram listados, do verso 25 ao 29. Toda vez nós cometemos esses pecados. Quando nós mentimos, quando ao invés de ajudar o necessitado, nós roubamos ou tomamos das pessoas. Toda vez que nós cometemos esses pecados listados aqui nos versos anteriores, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, porque ele está nos guiando na verdade. E aí nós estamos andando na contramão daquilo que ele está fazendo nas nossas vidas. Ele é entristecido quando nós deixamos de lutar contra os pecados que vão ser colocados para nós aqui, verso 31. Olha o que é dito para a gente no verso 31. Longe de vós, ou seja, que isso esteja longe de vocês, distante de vocês, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Então, dar espaço a todas essas práticas pecaminosas na nossa vida é um modo de entristecer ao Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Porque fazendo isso, nós estaremos dando lugar ao diabo nas nossas vidas, não a Deus. É andar na contramão daquilo para o qual o nosso coração foi impulsionado. Fazendo isso, nós estaremos dando lugar ao diabo nas nossas vidas. A pergunta é: para quem você tem dado lugar na sua vida? E a resposta é: como tem sido a sua relação com esses pecados aqui listados? Você tem praticado eles? Isso aqui se tornou algo natural na sua vida? Ou você tem lutado contra isso aqui? Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, e nós não somos. Nós lutamos contra o poder do pecado na nossa vida. Nós lutamos, mas isso aqui não pode ser normal nas nossas vidas. Essas práticas aqui não podem ser normais nas nossas vidas. Não pode cair na normalidade. Se de fato nós estamos dando lugar para Deus em nossas vidas, na nossa vida, então nós iremos colocar em prática aquilo que é exortado no verso 32, onde o apóstolo Paulo vai arrematar esse bloco da sua carta. Olha o que é dito para a gente no verso 2. Ao invés de fazer aquilo que é dito no verso 31, onde ele fala: vivam longe disso, verso 32 ele diz: olha, antes, ou seja, ao invés de fazer aquilo, ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós precisamos ser benignos com o próximo, e a palavra ser benigno aqui indica ser agradável, fazer o bem ao próximo, ser benéfico para o próximo,
fazer o bem, ser algo bom para o próximo. Segundo, nós precisamos aqui ser compassivos, e essa compassividade nas nossas vidas, ela é refletida quando nós perdoamos uns aos outros, porque nós também fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Ele foi extremamente compassivo com cada um de nós. Por causa disso, nós precisamos estar prontos a perdoar uns aos outros, porque Deus assim nos perdoou. A ideia aqui é, se Deus perdoou vocês, vocês também têm que estar prontos a perdoar. É preciso estar pronto a perdoar. Coisas mais horríveis nós fizemos para com Deus. Muito mais horríveis que o próximo faz com a gente. E mesmo assim, Deus nos perdoa. Agora, nós não podemos liberar o perdão para o nosso irmão? Nós não podemos viver em paz com os nossos irmãos, aqui na igreja e fora? Nós precisamos, porque isso é refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Isso é uma aplicação do caráter de Cristo nas nossas vidas. E se nós fazermos assim, nós então estaremos sendo guiados por Deus e não pelo diabo. E ao fazermos assim, nós não estaremos entristecendo o Espírito Santo. Precisamos tomar cuidado com o entristecimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Será que nós estamos entristecendo ele? Algumas aplicações desse texto aqui para as nossas vidas. Primeira aplicação aqui é de que esse texto mostra muito claro para a gente que ser cristão não é uma tarefa fácil. No entanto, é preciso ter da nossa parte dedicação, é preciso ter luta da nossa parte, para que nós possamos refletir Cristo Jesus às pessoas. Nós anunciamos Cristo tanto com o nosso falar, como também com o nosso testemunhar. E às vezes, meus irmãos, o nosso testemunho fala mais do que muitas palavras proferidas. Tem gente aí que diz que é cristão, e aí vai para a mídia, tem toda uma visibilidade, e aí fala umas coisas de um modo que você fica assim, meu Deus, será que aquela pessoa de fato é cristã? Será que de fato é cristã? Nós precisamos dedicar e lutar para refletir Cristo nas mais variadas áreas que nós somos colocados. Principalmente no nosso relacionamento com as pessoas, aqui dentro da igreja e fora da igreja. Aqueles que não conhecem Cristo, você é um canal de Deus para que eles possam conhecer Cristo através da sua pregação, através do seu testemunho de vida. Refletir o caráter de Cristo em nossa vida de modo prático é demonstrar a esse mundo que o Evangelho de Deus, de fato, é o poder de Deus para as nossas vidas. Que, de fato, Ele transforma a vida do ser humano. Que a graça de Deus, de fato, foi derramada sobre as nossas vidas. Por isso, nós então vivemos de modo diferente. É uma resposta àquilo que Cristo já fez por nós. Viver dessa forma aqui, que foi colocada para a gente, do verso 25 ao verso 32, é uma resposta àquilo que Cristo fez por nós. E Ele fez tanto, meus irmãos, por cada um de nós. Não custa, da nossa parte, lutar, esforçar, para que nós possamos viver, para que nós possamos refletir esse caráter de Cristo nas nossas vidas, atendendo às exortações que são colocadas aqui, nesses versos. Segundo, o Evangelho, ele chegou até nós quando nós vivíamos de qualquer forma, não é verdade? A gente vivia nas nossas mazelas, a gente vivia de acordo com a filosofia desse mundo, com as mentiras propagadas por esse mundo. A gente vivia dessa forma, vivia de qualquer forma. Mas o Evangelho, meus irmãos, ele não nos chama para viver de qualquer forma. Ele chega, lembre-se disso aqui, ele chega até nós quando vivíamos de qualquer forma. Mas ele não nos chama para viver de qualquer forma. Ele chama para que nós possamos viver de modo diferente. Isso que esse texto aqui é uma aplicação daquilo que acontece por nós estarmos em Cristo Jesus. Vida transformada é revestir-se de um novo homem, é roupas limpas sendo colocadas em nós. É um viver diferente, um apresentar-se de modo diferente. Não podemos viver de qualquer forma. Nós vivíamos de qualquer forma, mas o Evangelho vem e transforma a nossa vida. Então, Ele nos transforma para que nós vivamos guiados pela palavra de Deus. Por isso, nós precisamos dedicar em viver para a glória de Deus. Como nós fazemos isso? Obedecendo à palavra de Deus, sendo sensíveis à palavra de Deus. O Espírito Santo venha trazer essa palavra e aplicar no coração dos irmãos.
que nós possamos, no decorrer da nossa caminhada cristã, refletir cada vez mais Cristo Jesus nas nossas vidas. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foi quando eles estavam em Antioquia. As pessoas olharam para eles e disseram: olha, vocês são cristãos, né? Vocês se parecem com aquele homem lá de Nazaré, aquele homem que caminhou em Jerusalém. Vocês são parecidos com ele. Eles identificaram nos discípulos de Jesus uma imitação de Cristo. Vocês se parecem com ele. Ser cristão, meus irmãos, de modo básico, é imitar Cristo Jesus. É ser parecido com Cristo Jesus. Nós precisamos ter isso nos nossos dias. Vamos orar? Ai, querido, nos ajude a viver de acordo com a palavra do Senhor. Que essas atitudes que foram expostas aqui, essas exortações feitas pela palavra do Senhor, seja aplicado aos nossos corações. Que nós possamos viver de um modo que agrade ao Senhor, que reflita Cristo Jesus através das nossas vidas e que seja um viver que não entristeça ao Espírito Santo. Seja um viver guiado pelo Senhor e não pelo diabo. Que a nossa vida, Deus, seja guiado pela Tua palavra. Por isso, Pai, nos dê um coração sensível, ouvidos sensíveis, para que nós possamos atender a palavra do Senhor. Tudo aquilo que veio do Senhor, meu Pai, seja então aplicado aos nossos corações. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite da Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, só alguns avisos aqui.